Na segunda metade do século XIX, o Brasil finalmente se direcionava a seguir uma tendência mundial de substituição de mão de obra escravizada pelo trabalho livre. Para um país cuja base econômica ainda era agrária e com viés racista, o incentivo à vinda de europeus para substituir a força de trabalho nas fazendas acabou ganhando o apoio do governo. Assim, em meados de 1840, na fazenda do senador Nicolau Vergueiro, já era possível encontrar trabalhadores vindos de algumas regiões da Alemanha. E de 1880 a 1930, o Brasil passou a receber uma grande massa de imigrantes italianos, cuja forte presença acabaria por influenciar a nossa formação cultural. A maior parte dos italianos que vieram para o Brasil tentavam escapar da fome e da pobreza ocasionada por conflitos bélicos ou mesmo pelas desigualdades causadas com o advento da Revolução Industrial. Mas ao chegar aqui, muitas famílias acabavam presas em contratos de trabalhos que as deixavam em regime de quase servidão. Por isso não foram raras as migrações da zona rural para a urbana, onde alguns conseguiam se empregar nas fábricas e outros montavam seus próprios negócios, assim formando a comunidade italiana de São Paulo. Foi neste contexto que um grupo de trabalhadores italianos, muitos empregados nas indústrias Matarazzo, decidiram montar uma agremiação esportiva no ano de 1914. Surgia então a Palestra Itália, que, embora fosse uma associação voltada à prática de diferentes atividades esportivas, acabou tendo como principal destaque o seu clube de futebol. Nessa época, a imprensa futebolística já contava com uma boa audiência no país, e os campeonatos tornavam-se um fenômeno capaz de arrastar uma grande massa para as partidas. Com isso, além da contribuição dos associados, eventualmente os clubes poderiam contar com o apoio de alguns patrocinadores. Em seu primeiro jogo, no ano de 1915, o time conseguiu a vitória por 2-0 sobre o Savoia de Votorantim. E em 1917 destacou-se como vice-campeão no campeonato estadual. Em 1920, o Palestra Itália conquistou o título de campeão paulista pela primeira vez e, com o apoio do Grupo Matarazzo, adquiriu o terreno onde se instalaria seu campo de treinamento, atualmente denominado Allianz Parque. A esta altura, o Palestra Itália havia alcançado o status de grande clube, passando a fazer parte da elite do futebol paulista. Mas isso não impedia que a equipe fosse alvo de perseguição e preconceito. Primeiro, por se tratar de um time formado pela classe trabalhadora e segundo, por seus jogadores serem imigrantes ou descendentes de imigrantes. Já nas primeiras partidas, eles chegaram a abandonar o Campeonato Paulista devido aos frequentes e propositais erros de arbitragem para prejudicá-los. E durante a Segunda Guerra, esta perseguição ganhou um novo reforço, já que o Brasil e a Itália encontravam-se em posições opostas no conflito mundial. O governo de Getúlio Vargas determinou em 1942 que todas as associações com denominações alusivas aos países do eixo modificassem seus nomes. Assim, o Palestra Itália passou a se chamar Sociedade Esportiva Palmeiras, para evitar a perda de seu patrimônio e a sua retirada do campeonato onde se encontrava na liderança. Além da mudança no nome, que foi inspirado em um antigo time paulista, o clube também modificou as suas cores, adotando o verde no lugar do vermelho, que era usado em alusão à bandeira italiana. Com isso, em 20 de setembro de 1942, o Palestra entrou em campo pela primeira vez como Palmeiras. Seus jogadores carregavam a bandeira brasileira e estavam sob liderança do capitão do Exército Adalberto Mendes, que tentava evitar possíveis ataques xenofóbicos. Eles acabaram vencendo a partida com um placar de 3-1, se consagrando como campeões paulistas daquele ano, no episódio que entrou para a história do clube como a arrancada heróica. E foi assim, sobrevivendo a todas estas pressões, que um clube de futebol formado por trabalhadores italianos
acabou se transformando em um dos maiores times do Brasil. 12 vezes campeão brasileiro, 25 vezes campeão paulista e com uma grande torcida espalhada por todo o país.